Começamos mais um episódio do Bate Claquete. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que também já trabalhou com a Centopeia, trabalha com a Centopeia, faz projetos, é fotógrafa, é mãe, é correria, né, Verusca? É a vida, né? É assim. Tudo bem, dona Verusca? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Bate Claquete. Muito obrigada pelo convite, velho. Tá nervosa? Bastante. Por quê? Mas é um bate-papo. Tô vendo que tu tens uma coisa pra segurar e eu não tenho nada pra segurar. Aqui, ó. Segurar minha caneca. Chega para mais perto. Isso, pronto. A caneta secreta, né? Ainda tem aqui para beliscar se estiver ansiosa. Não tem problema não, bate-papo. Gente, hoje eu tô com a Verusca Oliveira, é fotógrafa, né? E a Verusca, ela já trabalha no mercado de fotografia já há algum tempo. E tem outras facetas aqui na história dela que eu não sabia, descobri hoje, né? Então eu vou fazer a apresentação formal da Verusca e a gente vai entender um pouco quem é essa profissional aqui, né? Que é de bastidores, apesar que o projeto mais recente tem colocado ela na frente das câmeras, né? Tenho certeza que muitas pessoas já viram aí. Então, Verusca Oliveira é graduada em Pedagogia pela UEMA em 2003. Foi professora de inglês pelo período de 96 a 2006, com certificado de proficiência pela Michigan University. Iniciou a carreira na fotografia no ano de 2005. Tem uma longa trajetória em cobertura fotográfica de eventos sociais e corporativos. Obteve destaque na área publicitária após qualificação na área obtida na Rocky Mountain School of Photography no ano de 2012. Realizou, além de diversas exposições fotográficas, 4 projetos que resultaram em publicações de livros, sendo eles Terra de Palmeiras, As Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, em 2011, Itaquibacanga, um autorretrato, em 2012, Quilombolas do Maranhão, um retrato, 2012, e Impressão do Silêncio, em 2016, sendo os projetos Quilombolas do Maranhão e Impressão do Silêncio, que também geraram a criação de 2 curtas-metragens com o mesmo nome. No momento, está executando o projeto Maranhão Mobigrafado, Oficinas de Fotografia com Celular. Que esse é o teu trabalho atual, né? O que está sendo divulgado, não é isso? Exatamente. E Verusca, agora eu fiquei curioso, assim, tem uma parte da tua vida aqui que você foi professora de inglês. Qual era, assim, desculpa perguntar, mas qual era a idade aqui na época? Eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos. Com 17 anos? Eu sempre gostei muito de estudar línguas, né? Uhum. E eu ainda criança, né? Que eu tinha 12 para 13 anos. Minha mãe tinha dito que se eu terminasse o curso de inglês, né? Se eu tivesse destaque, ela me mandava para os Estados Unidos. Então, na realidade, eu penso que eu queria era viajar. Não era aprender a falar inglês. E aí eu comecei a acelerar um pouco mais o processo de aprendizagem, fazendo curso de férias, então eu comecei a estudar mais. Sim. E em 93 eu fiz intercâmbio, e aí quando eu voltei, pouco depois... No caso, você morou aonde nos Estados Unidos? Eu morei no estado de Arkansas, né? Que aí o pessoal fala de Arkansas. Uhum. Né? E foi um grande desafio, porque é um estado que tem um sotaque muito forte. Então quando eu cheguei lá foi um choque, porque... não tinha The Book is on the Table, né? O sotaque deles era muito, muito carregado e eu tive muita dificuldade no início. Os primeiros 2 meses foi para interpretar o sotaque, não só a língua. E né? você já foi daqui sabendo e falando fluente inglês? Razoável, né? Porque fluente mesmo, a gente só fica lá. Porque vivendo, a velocidade, né? A vivência da cultura é que faz a gente aprender a língua. Porque a gente começa a entender como eles raciocinam a linguagem, que é diferente de como a gente raciocina o português. Sim. Então, na hora que você pega isso, aí sim, você desenvolve. Mas a experiência de conviver em outra cultura foi válida para a vida toda? Eu acho que foi transformador. Né? Porque a gente sai um pouco não só de você sair da asa dos pais, né? Aonde você tem uma condição financeira melhor. Então, na sociedade, você não passa por nenhum tipo de discriminação, né? No meu caso, por exemplo, eu era branca, né? Então, eu não sabia o que era um preconceito de raças, digamos assim, né? Sim.
E você tem uma condição financeira melhor, então você também não passa pela exclusão social, porque você tem como custear a escola, saúde, né? Então você não depende tanto da rede pública, para você cair num país que você, na cidade que eu fiquei, né, eram poucos os latinos. Então você passa a ser tratado como aquele que vai ficar à margem, né, que não vai ser convidado, que não vai ser... Tu sentiu um pouco isso? Demais, demais. Um estado extremamente preconceituoso. Era interior a cidade? Cidade interior é o ideal, né? Porque é como você realmente aprende a língua. Porque às vezes você mistura com muitas outras... até assim, muitos outros latinos, outros... tipo assim, imigrantes. Se você fosse para Nova York, que é uma cidade que acolhe o mundo inteiro, ou então Orlando, essa cidade que tem multiplicidade de línguas, já seria mais difícil para alcançar o teu objetivo, que era aprender inglês, né? Exatamente. Eu acho que eu não teria aprofundado tanto na língua quanto eu consegui aprofundar morando nessa cidade que tinha poucos imigrantes. Sim. Então eu pude ter acesso a muita assim, eu tive contato direto sempre com americanos. Tinha uma amiga que era alemã, né? Tinha uma brasileira na escola que eu estava, mas a gente não falava em português, em hipótese alguma. Sim. Então, assim, era uma regra nossa, porque nós duas estávamos lá para focar e a gente era um pouco diferente, as cadeiras eram diferentes, os interesses eram diferentes, então a gente não tinha aula em comum e isso ajudou muito. Então, o meu foco foi exclusivamente aprender inglês, né? História americana, cultura americana, até as disciplinas que eu fiz eram voltadas para isso. E foi muito bom, porque quando eu voltei, alguns outros amigos que tinham feito intercâmbio na mesma época não tiveram o mesmo aprendizado. Então, era gritante a diferença do inglês que eu tinha aprendido e do inglês que a galera voltou falando, né? Então, sim, principalmente até hoje eu tenho muita facilidade em ouvir sotaques diferentes, né? Que às vezes a pessoa, o filme é inglês britânico, a galera da Jamaica, é Austrália, eu já não entendo tão bem, e eu circulo bem nisso, em função de ter estado em uma cidade, em um local, em que o sotaque era tão carregado. Treinou o ouvido já para identificar, né? A questão do Exatamente. Porque eu, por exemplo, que não tenho um inglês fluente, confesso que até hoje, ao ouvir qualquer coisa em inglês, eu não tenho essa sensibilidade ainda de perceber sotaques diferentes. Óbvio que tem os seus extremos, né? E você sabe que é aquele inglês já de um exemplo. Teve um trabalho que a gente fez aqui, isso já tem muitos anos, que foi para o pessoal da termoelétrica, aqui de Bacabal. E aí ele trouxe um funcionário da Wartzilla. E aí veio um cara, eu acho que ele era Canadá, Austrália, não lembro. Mas a nossa equipe que tinha que estar acompanhando ele, mesmo o pessoal sabendo inglês, não conseguia. Não conseguia entender. Asiático é muito difícil de entender. Mas isso, sim, tudo facilitou muito para mim. Eu te confesso, eu sinto muita saudade desse período. Os primeiros meses foram muito difíceis, por questão cultural, pelo clima. O primeiro inverno foi complicadíssimo. Hoje eu não tenho tanta dificuldade com frio como eu tive na época. Eu era muito jovem. A gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então você não tinha internet, gente, né? Então assim, você não precisa dizer nada, não tinha internet. Pronto, acabou. Ou seja... Todo mundo descobriu que eu sou muito antiga agora. Não tinha internet. Ou seja, ou se vira sem um celular na mão. Na verdade, essa época tu foi só para... a tua experiência foi só para aprender a língua ou tu teve a experiência também de trabalhar lá? Não, só aprendi a língua. Só aprendi a língua. Porque era um estado bem conservador, né? Então, quando você vai com visto de estudante, você só pode estudar. Entendi. Então, eu teria que trabalhar ilegalmente. E isso não podia. Hoje, então, era muito hoje já é mais flexível, né? Para quem faz intercâmbio, poder trabalhar um período, né? Já tem uma flexibilidade. Dependente da idade, mas quando você é menor de 16, não. Sim. Né? Então, assim, era muito vigiado, muito supervisionado isso. Inclusive, a gente tinha as entrevistas periódicas com a coordenadora da escola que questionava isso. Uhum. Então, você não podia trabalhar realmente. E eu não quis arriscar, porque dar conta de história americana já era muito difícil para mim. O inglês e a disciplina de história americana já eram demais, porque era tudo novidade. Né? Então já eram duas disciplinas que
Eu adorava ir para aula de matemática, porque era a que era mais fácil. Então, todo mundo tinha dificuldade com matemática, já era aquela linguagem ali, eu já sabia, né? Então, já era mais tranquilo. Mas foi, sem dúvida, uma experiência até para conhecer pessoas, para você começar a saber lidar, respeitar o limite do outro, entender que culturas são diferentes. Sim. E que a gente, às vezes, o brasileiro, a gente tem muita dificuldade em aceitar um não, em receber um não. E você começa a engrossar a casca ali. Então, para mim, foi muito importante mesmo. Aí você chega em São Luís, foi professora no IASG, né? Você me falou. Professor Cidinho. Depois, você iniciou já em 2000, você ficou até 2006, trabalhando como professora, mas aí em 2005 você teve o primeiro contato com fotografia. Como é que foi esse contato, assim? O que despertou para a fotografia? Na realidade, meu primeiro contato com a fotografia foi ainda adolescente. Sim. Né? Que eu já tinha começado a fotografar nessa época, mas um pouco empírico. Meu primeiro curso de fotografia, lá vou eu dizer que eu sou antiga, de novo, bagunçando tá o microfone aqui. Tá se entregando. Não tinha uns cursos do Correio, que você era tipo um curso, exatamente, que vinha um livretinho. Por acaso esse nome, eu nem sabia que era esse nome. Vinha um livretinho. E meu pai comprava alguns desses cursos. E eu me deparei com esse livretinho. Na época eu tinha um namoradinho que o pai tinha uma câmera profissional. E a gente começou a curiar juntos essa câmera profissional e aprender. Era tudo manual, né? Uhum. Com filme. Então, era a mãe ou o pai que compravam um filme. Então, tinha um custo muito elevado. Foto-Sombra me agradece muito por isso, porque eu deixei muito dinheiro para eles. Hoje, inclusive, o Rafael Sombra, ele comentou numa das postagens da gente, eu já fiz o convite para ele vai vir aqui também contar um pouco da história do Foto-Sombra aqui no Maranhão. Massa. Então, assim, esse foi o primeiro contato. Então, o que fez essa transição foi o fato de eu ter tido 3 filhos, né, jovem ainda, 3 filhos, ter me separado do pai dos meus filhos. Sim. E de repente me deparar com uma situação de que eu precisava complementar a renda, só como professora eu não dava conta da despesa da casa. Então eu comecei eu queria fotografar, fazer fotos melhores deles, porque eles estavam crescendo muito rápidos, muito rápido mesmo. E aí final de semana então, já que eu não dou aula, dá para eu fotografar. E comecei a ir aprendendo. Quem colocou uma câmera mesmo profissional na minha mão pela primeira vez foi o Meirelles, né? Então assim, eu comecei como assistente de fotografia dele, no mercado de eventos. Sim. E de repente, em pouco tempo, o que eu ganhava de extra, de final de semana, cobria o que eu fazia como professora. E às vezes conflitava as aulas de sábado com o evento dia de sábado. Sim. E eu cheguei num ponto que eu precisei escolher. Ou eu ia empreender na área da fotografia, ou eu continuava sendo professora de inglês. E eu resolvi arriscar. Muitas coisas aconteceram. Tinha um conhecido que tinha uma sala um amigo, na realidade, que tinha uma sala que estava fechada, sem alugar, e disse, usa minha sala como endereço, monta teu estúdio lá, começa. Então, eram muitas portas se abrindo, né? E aí eu falei, não, eu sempre tenho assim, de quando a coisa é para dar certo, muitas portas vão se abrindo. Quando não vai dando tudo errado. É aquela lição. Para quem quer empreender, você precisa jogar o desejo pro universo. E depois as coisas vão acontecendo. Mas é bem isso, bem isso. Exatamente. Então tudo foi acontecendo de uma forma tão natural que eu não voltei a dar aula de inglês. No entanto, em vários outros momentos, a gente começa a dar aula de fotografia. Então, eu acho que aquela coisa da professora... A didática, tudo. Que quando eu era criança, eu ensinava as bonecas, né? As vizinhas adoravam, porque eu ensinava os filhos, né, a fazerem dever de casa. Então eu adorava fazer aquele momento ali da professora. Alguém está tendo dificuldade com uma matéria que eu não tinha, então eu ia ajudar a estudar para a prova. Então assim, eu acho que isso não abandona a gente, né? Sim. Faz parte de quem você é, então não abandona. E tu começa a dar aula de fotografia. De fotografia também. Mas era tipo, era ambiente interno, externo? Não, como é que era o curso? Na realidade, o que acontece? Muitos clientes queriam viajar e fazerem fotos melhores. Eu comprei uma câmera, mas eu não sei usar, me ensina a usar.
E aquilo foi criando uma demanda. E aí eu falei, não, então vamos fazer o curso de fotografia para poder atender esses clientes. Então era um momento meu com meus colegagens, né? De, vou ensinar vocês a mexer na câmera. E isso foi virando um curso. E a gente fazia nos finais de semana, aos sábados, né? Em um hotel, que aí pudesse ir a pé para o centro histórico, marcava as aulas externas, né? Fazia estúdio, fazia teórica e ia para andar pela cidade para poder aprender a fotografar na prática. Isso foi migrando, foi surgindo opções de curso de fotografia com celular, para corretores de imóveis, para dentista, para arquiteto, para que eles pudessem manusear ali no dia a dia. Assessoria de imprensa de prefeitura, que só tinha celular, não tinha câmera. Mas no caso, até hoje você faz Até hoje eu ainda faço isso. Ah, é? Uhum. Olha só, ainda tem tempo. Até hoje ainda tem. Só que aí agora eu já faço... a gente fazia turmas de até 10 alunos, né? Sim. Agora a gente faz fechado. Então, depois que você começou a trabalhar com cursos, tendo essas didáticas para poder ensinar o pessoal a trabalhar com suas próprias câmeras, também já estava trabalhando... Nessa época, ainda estava trabalhando com Meirelles ou você já tinha ido para a carreira solo mesmo? Não, empreender? Já tinha ido, Já tinha ido para a carreira solo, tá. Já. E aí você começa a realizar cursos, né, de fotografia. E a publicidade, entrou nessa época ou entrou depois? Na realidade, Betinho, eu acho que assim, não tem como dividir. É tudo a junto. Vida da gente não divide, é tudo junto ao mesmo tempo e aquele caos, né? E então, assim, tudo vai acontecendo. O que acontece? Eu tinha feito alguns trabalhos já de publicidade, mas eu achava que faltava alguma coisa. Então, eu estava me preparando para comprar equipamento para poder atender um projeto da gente, que foi com os jovens da área do Itaquibacanga, que a gente ia ensiná-los a fotografar para que eles fotografassem a própria comunidade. Sim. Né? Já nessa pegada de dar o protagonismo da fotografia para o outro e não para você, né? Já querendo ir para trás das câmeras, porque para mim o mais difícil é essa coisa de estar na frente, né? Hoje está tranquilo aqui, então? Mais ou menos. Então, assim, já era isso. Opa, onde eu vou me esconder, né? Uhum. Então, assim, você dá o protagonismo para outro para que o trabalho possa acontecer, né? Uhum. Então, eu pesquisando equipamento, eu me deparei no site da BH, né, com um anúncio de escolas de fotografia. Eu disse, cara, tá aí. Eu acho que eu vou encarar fazer um curso. Foi assim. Deixa eu sentar aí e pesquisar. E eu pesquisei que a melhor escola na época era a Rocky Mountain. Uhum. E que tinha vários cursos que eu tinha vontade de fazer. Que era fotografia publicitária para gastronomia, para arquitetura, produto, pessoas. E eu resolvi ir passar 2 meses lá fazendo curso de fotografia. Mas é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Qual cidade, no caso? A cidade chama Missoula, no estado de Montana. Talvez um dos lugares mais bonitos que eu já tenha ido na minha vida. Maravilhosa cidade. É uma cidade em uma outra pegada. É uma cidade universitária. Sim. E a cultura é diferente da onde eu fiz intercâmbio, né? Muito diferente. Até a forma da alimentação. Você passa na frente... Eu achei aquilo lindo demais. Mudou muito em mim. Porque você passa na frente das lojas de grandes redes, não tem ninguém. As grandes franquias de alimentação, não tem ninguém. Mas o café do seu fulaninho, que é da cidade, que faz um suco diferente, que é muito mais caro, é lotado. Porque as pessoas valorizam isso de deixar o dinheiro na própria cidade, né? De movimentar o comércio local. Que é uma cultura que hoje eu tento fazer. Então, quando eu vou consumir, até quando eu estou no supermercado, tem 2 produtos similares. Aí eu vou atrás para ver de que estado é aquela... Sim. É do Maranhão, então ele é minha prioridade de consumo. Para ter essa noção de que você manter dentro do estado, manter dentro da cidade, comprar do pequeno produtor, do pequeno comércio. Sim. É muito legal. Então a cidade, ela circula muito, o dinheiro circula muito ali dentro. E ela recebe muitas pessoas de fora, porque tem muitos cursos, faculdades, né? É uma área que assim, a galera de Hollywood, né, que gosta de ir para Montana. Então é um estado bem interessante, porque quem procura qualidade de vida
Muita gente Sim. muda para cidades menores do estado, né? Sim. E aí, passados esses 2 meses, você, assim, fala um pouco do curso, como é que foi, assim, pra ti? O que tu aprendeu lá, assim, já era mirrorless? Não. Não, ainda não, ainda não. Tava entrando D800, né? É. Tava entrando as câmeras com sensores maiores, então não era ainda essa pegada. O que a gente vai é chão de estúdio mesmo. Sim. Mais iluminação do que edição e pós, né? De fotografia, mais a realização da fotografia ali. Então a gente tinha muitos desafios. O primeiro desafio para mim foi entrar no estúdio 9 horas da manhã, sair 11 da noite e levar tarefa para casa. Porque eu lembro que o primeiro dia assim, professor, eu não vou fazer essa tarefa não, porque eu preciso dormir. Eu acabei de chegar de um voo do Brasil, aí eu dormi em Las Vegas, né? Uhum. Passei 2, 3 dias em Las Vegas, eu ainda tava fuso errado, ainda tava todo atrapalhado. Eu disse, cara, eu tô muito cansada. Foram 2 voos para chegar aqui, e aeroporto, não sei o que. Não, tudo bem, sem problema. No outro dia, todo mundo chegou com sua tarefa, menos eu. E aí, eu falei assim, poxa, só eu que não fiz a tarefa? Aí ele disse, mas foi uma escolha sua. E a minha pontuação lá embaixo, porque eu não fiz a tarefa, eu disse, peraí, mas professor, eu expliquei, eu vou tirar nota baixa, porque eu não fiz a tarefa. Verusca, você não fez, você escolheu não fazer. Então, assim, foi o primeiro choque, foi esse. Eu disse, cara, o pessoal aqui não tem coração. Já pegou a primeira pancada. Porque eu pensava assim, eu como professor, um aluno chegasse para mim e disse assim, eu não vou entregar a tarefa hoje, porque eu tô cansada, eu não tenho condição de dizer, beleza, me entrega amanhã, né? Uhum. Não tem segunda chance, não. E aí eu me espertei logo, eu disse, calma, então vamos lá. Vai sair 11 horas da noite, vai chegar em casa, vai fazer a tarefa, né? Que você tinha que fotografar no ambiente que você estava, iluminando com coisas locais, né? Improvisar. E vai entregar de manhã editado. 9 horas você já tem que estar lá com a sua tarefa editada. Né? Então, assim, você tinha folga um domingo sim, um não. Então, para mim foi muito puxado. Eu estava assim, em estúdio o dia inteiro. Então, monta luz, cenário, fotografou tal produto, beleza. Próximo. Não tinha essa coisa de, vamos, a hora do lanche, vamos dar uma paradinha. Não existia isso, era produção, porque todo mundo estava ali para aprender e ninguém queria perder tempo. Sim. Né? Então, foi bem puxado. Mas, ao final do curso, eu era outra profissional. Não era, sem dúvida alguma, não foi a pessoa que entrou, a que saiu totalmente diferente. Não, a experiência de você já estar fazendo um curso no mercado que é diferente do brasileiro, isso já muda muita coisa. E quando eu falo mercado diferente, é que também é um mercado, não é que é mais avançado, porque a publicidade no Brasil é uma das melhores do mundo, né? A fotografia, os filmes, enfim. A gente tem avançado muito. Mas a questão é que lá já existia um mercado muito mais forte, né, para fotografia. Né? E lá, assim, o fotógrafo que é mais ou menos é excelente. Sim. Então, a gente tem que entender, né, que eles não brincam, não. Eles entram para fazer o melhor mesmo. Então, isso dá um choque, porque a gente vem com aquela coisa de que, eu vou fazer desse jeito. Não, desse jeito aqui não funciona. Eu quero o melhor. Mas para mim foi muito gratificante, porque as 3 fotos que eu apresentei no final, que a gente tinha que apresentar 3 fotos para avaliação, das 3 fotos que foram para avaliação, meu professor, na hora que ele foi avaliar, ele olhou e falou assim, bom, eu fico feliz que alguns de vocês não vão estar disputando o mesmo mercado que eu. Então eu fiquei muito feliz, porque eu era uma das mais fracas, né? Uhum. Então, assim, eu trilhei uma estrada de aprendizado bem puxada mesmo. Pô, legal. E aí você volta ao Brasil depois do curso. Como é que foi a virada de chave, assim? O que eu vou fazer agora nesse mercado, além dos cursos? Dá vontade de deletar tudo que eu fiz antes, começar tudo de novo, né? Eu também não gosto de olhar meus trabalhos antigos de jeito nenhum. Eu não sei se é porque eu sou extremamente crítica com o que eu faço, né? Talvez eu não seja com o do outro, mas com o que eu faço eu sou. Isso é excelente para que você busque um resultado melhor, mas é péssimo porque é frustrante. Então eu decidi que dali para frente seria diferente. Então até o tipo de material que eu uso é totalmente diferente. Tem alguns detalhes de fundo de estúdio, de iluminação que as pessoas não querem. Uhum. E que já aconteceu comigo de eu fotografar
por exemplo, garrafa PET de água, né? Foi frustrante para mim, porque eu fotografei. Cara, eu fiz uma foto linda, maravilhosa. E o cliente voltou e falou assim, pô, Verusca, eu não gostei dessa luz aqui, que é uma luz assim, em fileirinha do lado, né? E eu olhei assim, eu falei, pô, se o cara souber que eu passei 2 horas para montar isso aí. Aí eu queria aquela foto, sabe aquela foto assim, sem graça, normal, né? Sim. Aí ele explicou como ele queria, aí eu disse, tá, beleza, eu vou fazer. E fiz a foto muito aquém a minha capacidade na época. E aquilo para mim foi frustrante, porque tipo assim, para mim eu me senti como se eu fosse um chefe, que eu pudesse fazer um prato maravilhoso e a pessoa pediu para eu servir um ovo cozido, entendeu? Faz um ovo cozido, que é uma coisa que nem qualquer um pode fazer. Sim. E foi muito frustrante. Eu lembro que eu estava indo para um trabalho que eu ia fazer em Brasília, e no voo eu peguei a revista da empresa aérea da época e tinha uma campanha da Indaiá, que era a maior empresa de água na época, e a foto estava iluminada exatamente como eu iluminei. Tinha feito. Então aquilo para mim foi assim um alívio. Olha, eu dei o meu melhor ali, mas... eu dei o meu melhor, eu consegui, eu tinha condição, mas infelizmente, né, Sim. a agência que pegou a conta não estava preparada para aquele material, né? Sim. Então assim, eu passei por muita frustração no início. Hoje não. Hoje todo mundo já tem uma visão melhor, mas na época, 10 anos atrás, a galera ainda estava meio... Mas tu acha que essa oposição na época foi uma questão da tua idade também, te acharem muito nova e talvez ela ainda não tá sabendo o que eu quero, tal, ou era uma concepção errada da agência em relação ao cliente, assim, de não enxergar mesmo... Porque tem muito erro de briefing, né? Também. Tem muito erro de briefing, mas na realidade não, eu acho que era realmente de não entender. Eu não sei se isso acontece contigo, né? Mas o cliente, ele às vezes, eu vejo muito isso em alguns mercados, né? Ele quer entender mais do que o profissional. E ótimo, muitas vezes ele realmente entende. Mas tem horas que não. Então você entrega um trabalho maravilhoso, mas está muito acima da capacidade de entendimento dele. Sim. Então, eu acho que foi bem isso. A forma como eu iluminei era a forma correta, mas que a agência talvez nunca tivesse visto. Porque a gente, para quem entende de imagem, quando você monta um objeto que ele reflete, tipo uma jarra de água dessa, você precisa balancear todos os reflexos que tem. Sim. Então, se você olhar a cena de fora, é uma loucura. Sim. Então, como a gente já fez aqui Cantinho Doce, que a gente precisava fotografar uma vitrine de vidro com balões dentro. Então, você monta um estúdio todo preto, você cobre tudo com tecido, você não pode ter reflexos. Para aquilo ali, não chegou, clicou, né? Existe até um raciocínio por dentro, a iluminação diferenciada, né? Que a gente tenta fazer. Então, quando você ilumina um objeto que reflete, você faz um balanceamento de cartões brancos e pretos para que você consiga contornar o objeto de branco ou de preto, Sim. né? E aí isso a galera não entende. Então, você vai fotografar uma garrafa de vinho, tudo que você for fotografar que reflete é diferente. Uma vez um colega de fora, não é um fotógrafo daqui, eu estava comentando com ele qual foi o trabalho mais difícil assim de fotografar. E aí, como é um fotógrafo de fora, ele falou que uma vez ele pegou uma campanha, que era o lançamento de um carro, e ele precisava fazer fotos muito bonitas desse carro. Ele falou que só para conseguir marcar, fazer a iluminação em vários ângulos diferentes, queria fazer essa foto desse carro, ele falou que ele passou de 4 a 5 horas fazendo a luz do carro, porque os reflexos, eles tinham um comportamento completamente diferente em cada ângulo, e aí ele tinha que refazer toda a luz pelos ângulos diferentes. Isso eu estou falando que é algo muito tempo atrás. Hoje, né, o profissional o fotógrafo que vai fazer essa luz para esse tipo de objeto, né, o produto que é o carro, ele já tem um estúdio maior e ele já faz a luz completa, mas por conta dos recursos. E mesmo assim, eu vejo grandes produtoras, finalizadoras, indo para a computação gráfica ou para o Photoshop, ou indo para o final, dar retoque em reflexo. Tem que dar, porque a gente aparece na imagem, a câmera aparece na imagem, você aparece refletido. Então, assim, além de todo esse cuidado, tem que ter. Para esse tipo de material, tem. Porque é um espelho, né?
Sim. Querendo ou não, você não é um espelho tão claro, mas o vidro é um espelho. Então, vidro, metal, é muito complicado de fazer. E às vezes, reflexo em vitrine, como a gente já fez uma campanha também, até foi a Quadrante contratante, sim, que era uma família fotografada dentro de um veículo. E a gente não podia ter o reflexo do vidro e nem podia tirar o vidro do carro para poder fazer a foto melhor. Então, existe sim, é uma dor de cabeça para você fazer, mas em compensação, esse tipo de trabalho que é muito desafiador, ele realiza muito o profissional. Sim. Então, às vezes você até topa receber a quem o que seria aquela demanda, porque o desafio, ele é encantador. Pô, vai fazer assim, massa, vamos, né? Vai passar horas regulando luz, e aí um pontinho que passou, e você fica, de onde está saindo essa luz? E procura e vê. Aí você ouve o pessoal, nossa, mas por que você demorou tanto? Né? Esse tempo todinho só para essas fotinhas. Só para uma fotinha, né? É exatamente assim. Mas enfim, aí você entrou depois uns projetos bem legais aqui. Eu queria comentar cada um deles, eu não conhecia. O Terra de Palmeiras, por exemplo. As quebradeiras de coco Babaçu, do Maranhão. Esse é qual? Ele tá aqui? Acho que eles estão até na urna. É esse bem aqui, ó. Mostra esse a capa dele aqui pra câmera, para o pessoal ver. Pra essa aqui? É. Agora eu tô sem fazer a unha, Betinho. Ah, não tem problema. Tá, esse aí foi o primeiro projeto. Esse livro foi o primeiro, e é um livro que eu tenho muito orgulho, porque eu fiz o projeto, eu fiz a captação, né? Eu coordenei a edição, fiz texto, fiz tradução. Então é um filho praticamente assim, autoria, né? Muita coisa eu fiz nesse livro. E vai muito do que eu vivia no momento, que era a situação de mulher que cria os filhos, né? Não tem a ajuda do marido na hora da criação dos filhos. Sim. E eu me via naquela situação ali. Era uma luta da mulher, da sociedade da gente hoje em dia. Infelizmente é um quadro muito comum, né? Da responsabilidade da família ser da mulher. E eram minhas amigas, né? Vamos dizer assim. Porque a gente, ao longo do projeto, eu fui conhecendo a história de cada uma. Você vai se apaixonando pelas pessoas, você vai admirando as pessoas, vai aprendendo. Existe muita sabedoria na vida mais simples, né? E foi um projeto muito legal. Eu nunca corri tanto de cobra como eu corri nesse projeto, para fazer esse projeto. Foi em qual cidade esse aqui? Eu viajei a área ali de Anajatuba, Itapecuru, essa região mais próxima, né? Em comunidades algumas têm cooperativa já de quebradeiras, sim, outras não. Não são organizadas em cooperativa ainda. E é muito interessante, na hora que senta a roda de mulher, o canto, né? A conversa, os assuntos, e muito divertida, elas sempre muito solidárias. Verusca, assim, nesses locais, pergunta de leigo mesmo, tá? Nesses locais, eu tô vendo aqui que até pela faixa etária delas, assim, são avós, né, mães, tudo. Mas dentro desses locais existem alguns projetos de empresas que realmente montem alguma indústria, alguma coisa que torne esse trabalho menos cansativo, a partir de equipamentos, alguma coisa assim. Você chegou a ver alguma... Na hora do beneficiamento, sim. Do beneficiamento mas na hora produto, de quebrar? Sim. Na hora nem para colher. Então, assim, você vê, tem fotos aí de uma das que era mais jovem. Normalmente as mais jovens carregam a saca de coco, né? Muito pesado. Muito pesado. Então elas vêm trazendo na cabeça. Então, assim, não tem aquela, sei lá, um carrinho de mão que seja, uma coisa que... zero estrutura mesmo. Zero estrutura. É na garra. É um saco de estopa que vai e volta e cata na mão, né? E vai recolhendo do chão. É muito pesado, muito pesado mesmo. Agora as imagens ficaram belíssimas. Muito obrigada. Esse aqui é o gongo. É retirado do coco. É mesmo? Meus filhos adoram, porque eu sempre trazia uma latinha de gongo para poder fazer farofa para eles. Eu mesma não comi. Eu não comeria. Eu não comi. Mas eles eram criança, né? Pequenininha, achava divertida. Vou fazer a farofa de gongo. Aí fingia que estava comendo. Ai, que delícia, uma delícia. Porque é proteína pura, né? Sim. Mas eu não tive coragem, não. Hoje eles vão descobrir isso. Eles não sabiam que você não comia.
Mas, gente, eu olhando assim, não é uma coisa que me agradaria muito, não. Eu acho Mas que eu assim, acredito que deve ser saboroso, porque ele se alimenta do coco, né? mas eu acho que a minha fome não chegou a esse ponto, entendeu? Foi só isso que faltou, um pouquinho mais de fome. E olha as famílias gigantescas aqui. É. Deixa eu mostrar essa aqui pra família. Aí a avó, que fica cuidando dos netos e tudo, né? Filho e neto misturado aí. Muita gente, né? Que é a realidade do interior do Maranhão, né? Grandes famílias ainda. E aí depois desse projeto aqui, na verdade foi nesse projeto que você começou a despertar também nessa questão de documentar. Na verdade o fotógrafo, ele documenta muitas histórias, no caso a publicidade foi para produto, tudo. Mas, assim, questão de projetos específicos, você entrou nesse aqui, ou foi o primeiro? Eu iniciei com esse projeto, foi meu primeiro projeto. Mas você, fazendo o projeto em si, ou foi captação, nesse caso aqui? Eu fiz tudo, da inscrição na Lei Rouanet, digitar, historinha, planilha orçamentária, tudo do zero. E você já captou na primeira vez que tentou, assim, fazer pela Lei Rouanet? Aquilo que eu te disse, que as portas vão se abrindo, né? Rapaz! Incrível como foi. Eu sentei e disse, eu vou aprender esse negócio. Não tinha ninguém que fazia Lei Rouanet em São Luís na época que eu tivesse acesso à pessoa. Sim. Então eu peguei a lei, fui ler, entrei no site, tinha algumas explicações, tira dúvidas. E eu fui mexendo mesmo, assim, igual curiosa. Né? E consegui o patrocínio da Vale, né, nessa época. Sim. E foi um projeto que eu me orgulho muito por isso, né? Porque eu fui da leitura da lei até ao lançamento do livro. Estou impressionada com a iluminação dessa aqui. Muito bonita essas fotos. Muito obrigada. Qual era a câmera da época? Nessa época eu usava uma D200, uma Nikon D200. Ainda não era D300, não, era D200 ainda. A D200 tinha um defeitinho, ela não tinha um foco bem nítido, então a gente tinha que tomar um cuidado um pouquinho maior. No caso, a câmera ou a lente? A câmera, ainda era aquele início de digital ainda, né? A primeira digital que prestou foi essa, né? Então, assim... Mas você consegue textura porque fotografa em RAW, né? Então dá pra gente puxar um pouco. E aí depois na ordem veio o Itaquibacanga. Também patrocinado pela Vale, né? Esse já foi um patrocínio direto, sem lei de incentivo, que foi um livro feito já ensinando os jovens do Itaquibacanga. Você não quer mostrar suas unhas, eu vou mostrar as minhas aqui. Mostra aqui, David. Ensinando os jovens do Itaquibacanga a fotografar, para que eles fizessem um registro da comunidade. Também projeto. Então é uma... Esse também... Só o primeiro que foi pela Lei Rouanet, né? Esse aqui foi pela... Esse foi patrocínio direto. Patrocínio direto. Foi patrocínio direto da Vale. A importância da Vale nesses projetos culturais, eu não falo só Maranhão não, a nível de Brasil é impressionante, né? É bom você ter uma empresa tão gigantesca que realmente entenda essa valorização cultural que cada estado precisa ter, né? Se preocupa com a responsabilidade social e também eles têm muitos projetos de sustentabilidade das próprias comunidades. Eu acho isso muito interessante. Sim. Né? Esse apoio que ele dá para o entorno, de entender que ele não tá ali só, a empresa não está ali só para explorar, ela precisa dar um retorno para a comunidade também. Né? Aí já são fotos dos alunos, né? Já não tem foto minha. Um tempo atrás a gente participou de um projeto da Vale que era justamente mostrar essa preocupação com a sustentabilidade do município, e eles estavam com um projeto de fazer hortas comunitárias, poços artesianos, ensinava como funcionava a irrigação para a agricultura. Criação de porcos, leite, eu fotografei esse mesmo roteiro. Então pronto. E aí eu vou passar para o terceiro projeto, que é o Quilombolas do Maranhão. Exatamente. Parece que só a Vale que me patrocina, né? Porque também é patrocínio da Vale. Olha aqui. Esse aqui é o terceiro projeto, também patrocinado pela Vale, pela Lei de Incentivo à Cultura, né? Conta um pouco da história desse aqui. Esse projeto, ele nasce filho do livro das quebradeiras de coco Babaçu. Então, muitas comunidades que eu visitei de quebradeiras de coco são comunidades quilombolas.
E aí desperta o interesse por fotografar essa cultura que vai se perdendo. Sim. A religiosidade que vai se perdendo com as novas gerações. Me chamou muita atenção que os festejos, as caixeiras do divino, para os festejos do divino, elas vêm de comunidades mais afastadas. Então, não é toda a área que tem o grupo de caixeiras. Né? O canto, aquele registro dos cânticos, não existe mais. Então eu pensei, me incomodava demais. Gente, isso não pode se perder. É lindo demais a apresentação. Todo o festejo é muito bonito. Então você vai vendo a cultura da água no pote, né? A família que se reúne para matar o boi, para que todo mundo possa comer o mocotó, né? O sarrabulho feito do boi dali, do porco dali da região, né? Então assim, é impressionante. E isso vai se perdendo pela praticidade e o acesso a outra alimentação. Então, é muito triste você ver numa região que tem a criação, você vê o pessoal comendo salsicha. A gente sabe que não é uma coisa é uma mistura saudável, de tudo. Né? Então, é muito... E assim você se apaixona pelas crianças, pelo brilho no olhar deles, né? Então... E eles se deixavam ser fotografados assim tranquilamente? Ou é mais envergonhado? Como é que era esse contato? Não, é bem envergonhado. Assim? Mas assim, Betinho, eu tenho uma coisa, eu acho que é um presente que Deus me deu mesmo, né? Que eu tenho essa facilidade de acesso às pessoas. Então eu faço amizade com muita facilidade. Então é difícil eu chegar numa comunidade que eu não consiga me identificar ali no local. Sim. Né? Então... Pelo fato também de você é maranhense, você também é do interior, né? Você tem tudo isso. Então, é muito difícil eu não conseguir. Ainda não aconteceu, pode ser que um dia aconteça, mas ainda não aconteceu de eu não conseguir ter acesso às pessoas do local. Depois desse lançamento aqui, você chegou a voltar lá com o livro para mostrar para eles? Aconteceu esse encontro? Livro, todos os que foram fotografados receberam um livro com a imagem deles. Legal. Em algumas comunidades, eles até quando vão pleitear alguma coisa, eles usam o livro para mostrar, olha como eu sou quilombola. Eu tô aqui no livro dos quilombolas. Olha que legal. Né? Então é bem legal. Virou um documento, um registro. Tem alguns que eu volto no dia do aniversário, pro festejo que eles fazem. Então, criou amizade, então. Cria amizade e saudade. Né? É claro que não dá para você voltar em todos os locais. Foram 20 comunidades que a gente visitou aí. Mas tem sempre aquelas 20 dentro desse livro aqui? É mesmo? Mas tem sempre aqueles locais que ficam assim, ficam no coração da gente, né? Então, que você se identifica mais. Eles devem ter achado o máximo, olha, esse álbum, esse a gente fez projeto aqui. Um mini doczinho da realização do projeto. E a gente voltou para passar para eles, né, projetar para eles. Foi muito legal. Todo mundo levou sua cadeirinha e a gente faz na fachada de uma casa, com o projetor mesmo, caixinha de som, aquela coisa mais simples, né? Pipoca para todo mundo, refrigerante, bolo, para a gente ter aquele momento ali de celebrar, né, a realização. Mas aí no caso você passou as fotos ou é feito um vídeo para eles acompanharem? A gente passou o vídeo do projeto, do que foi feito ao longo do projeto. É tipo um making off. Eles se reconhecerem, então era bem, um making off. Então era bem interessante porque tem algumas falas e quando a gente estava na comunidade que tinha, a pessoa que estava falando era daquela comunidade, aí todo mundo ria, olha fulano, né, aquela alegria de se identificar, né? Sim. Então, essa coisa de dar o protagonismo para o outro, que foi o que eu fiz aqui no Itaquibacanga, ela começa a ficar mais latente em mim, nesse momento aí. Porque você percebe como quando eles se reconhecem, né, é outra realidade. Sim. Então, eles têm muito a dizer. E aí eu fui trabalhando outros projetos tentando fazer a mesma coisa. Né? O Impressão do Silêncio, que resultou esse livro aqui, foi um projeto feito com surdos. Que a gente ensinou 16 surdos, né, na realidade, a fotografar. E eles fizeram fotos da Grande São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Alcântara, né? São Luís. E saiu a publicação desse livro. Nesse caso, Lei de Incentivo Estadual e Patrocínio da Equatorial. Na época, Semar, né? Agora é Equatorial. Sim. Então, também foi um momento de você volta à professora, né? E você vai para o bastidor novamente e dá para o outro
o direito de protagonizar a história dele, né? Em vez de você contar a história, eles mesmos contam a história deles. No caso de todos esses projetos, você foi a única fotógrafa ou teve parceiros também fotografando? Não, em todos eles, no dos Quilombolas e Quebradeira de Coco, eu fotografei, e nos outros 2, que é Itaquibacanga, um autorretrato, e Impressão do Silêncio, os alunos fotografaram. Ah, entendi. Não tem fotos minhas, as fotos são deles. Entendi. O Meirelles, quando veio aqui, ele comentou que ele também tem um projeto parecido. Agora, lançou também recentemente em Barreirinhas. Essa questão de você realmente dar protagonismo e também educar e ensinar esse olhar, esse feeling, né, fotográfico para crianças. Eu acho muito legal, porque de fato hoje qualquer criança com 3, 4 anos já está com o celular na mão, né? Eles são visuais demais. Essa geração, não digo nem só as crianças, mas os jovens dessa geração, eles não, a letra não encanta, né? A palavra não encanta, a imagem encanta. Sim. Então a linguagem, você tem que ser alfabetizado para essa nova linguagem. Quem não consegue entender isso vai balançar um pouquinho no mercado, para entender que hoje você acessa o público de outra forma. Sim. Né? Tanto que cada vez mais o pessoal não gosta de ler, né? Até as redes sociais, elas estão tão em principal audiovisual, TikTok, Instagram, tudo, e os textos estão ficando cada vez menores, né? De fato, a tendência é realmente a imagem valer mais do que 1000 palavras, né? Hoje a gente tem microtextos, microescritores e microleitores. Porque até as palavras são reduzidas e abreviadas. Né? É uma nova linguagem. Ou a imagem. Se a imagem não comunicar, o texto vai comunicar menos ainda. Sim, verdade. E a gente precisa despertar para isso. É como se fosse um novo processo de alfabetização. Né? Alfabetização para a imagem. Como a gente já falou aqui dos Estados Unidos algumas vezes, e aqui no Brasil também já existe um processo de eliminação, vamos dizer assim, do caderno, né, das escolas, porque tem muita escola que já está adotando o tablet para que o aluno ele digite. E aí, um estudo, um tempo atrás, estava dando uma lida sobre isso, em uma escola americana, depois de 4, 5 anos no contato dessas crianças só com tablet e elas não utilizando um papel, caneta, enfim, eles pediram para que elas fizessem uma atividade que todo mundo tivesse que escrever. Eles não sabiam escrever. As crianças começaram a ser educadas com tablet. Uhum. E aí os educadores, não, peraí, a gente tem que voltar atrás aqui com essa tecnologia que pode, ao invés de facilitar o aprendizado, pode estar comprometendo a escrita. E aí foi estabelecido regras para que as crianças podem até levar o tablet, mas a regra da aula era escrever para que elas tivessem uma caligrafia, aprendessem a manusear uma caneta, um lápis e tal, até por questão da coordenação motora e tudo isso. Eles deram um passo para trás, assim, opa, peraí, a gente não pode simplesmente falar a partir de agora é só digitar, porque é só isso que você vai precisar daqui para frente. Mas já falando nisso... Eu acho que isso, eu vou te interromper, mas eu acho que isso ia ajudar a receita médica. Eu não sei que caligrafia foi essa que essa galera fez. Escrever rápido daquele jeito, ninguém entende nada, né? Não entende nada que tá escrito. Mas olha, eu falo por mim agora, nós que fomos alfabetizados nesse sistema de escrever mesmo, acompanhar o professor ali no quadro, às vezes eu fico me pensando assim, nossa, qual foi a última vez que eu escrevi um grande texto, né? Eu, no caso, como eu fiz direito, aí é obrigatório, não tem gente, tem que escrever muito, é caderno mesmo, tal, e muita lei e tudo. Mas tem cursos que você não precisa mais escrever. Ele é todo voltado mesmo para computador, para tablet, mas enfim. E agora você está com um projeto novo, está divulgando o Mobigrafado. Maranhão Mobigrafado. Maranhão Mobigrafado. Me explica esse projeto aqui. Novamente nós contamos com o patrocínio da Vale, a Lei Rouanet, na realidade o Instituto Cultural Vale. Sim. Né?
E nós viajamos 22 cidades do estado do Maranhão, ensinando jovens. Eu digo jovens porque era 16 mais, não tinha um limite de idade. Então, antes eu achava que 50 já estava velho, mas não tá novinho em folha, né? Então, assim, jovens a fotografar com o celular. Por causa dessa nova linguagem, né? É um processo de alfabetização mesmo. Então, vamos aprender a comunicar com imagem. Sim. Porque existe isso, a forma como o cérebro vê a imagem, como ele interpreta melhor a iluminação, o recado que aquela imagem vai passar. Então, a gente fez oficinas de fotografia com celular. Ao final de cada oficina, a gente realizava uma mini exposição no local onde era realizada a oficina. Sim. E, no final, uma grande exposição que está ainda acontecendo no Shopping São Luís, né? São Luís Shopping, aqui em São Luís. Foram 60 imagens após esses alunos desses 22 municípios, um total de 780, quase 800 alunos. Sim. Passaram as imagens, 4 imagens de cada um. Passou por uma curadoria e foram filtradas apenas 60 imagens. E essas 60 imagens estão nessa exposição. Ela está acontecendo ainda no São Luís Shopping? Acontece ainda. É? Ela vai ficar itinerante depois, mas a gente ainda não tem o roteiro direitinho dos locais que ela vai passar. Qual é o espaço que ela está lá? Ela fica em frente à MEI, a livraria MEI. Ah, sim. Corredor. E assim, eu tenho muito orgulho dessa exposição final, porque foi uma exposição que a gente conseguiu fazer toda com audiodescrição. Todas as imagens têm audiodescrição. Ela está online no site que chama Maranhão Mobigrafado também. Sim. Mobigrafado porque a fotografia com celular, não só a fotografia, mas o vídeo, a edição toda feita com celular, ela é chamada de mobigrafia, né? Que combina mobile e fotografia, né? Então, a mobigrafia e todas as imagens têm audiodescrição. Então, a primeira exposição que a gente realiza é que a gente consegue fazer audiodescrição de todas as imagens. Então, você dá um amplo acesso para todo mundo. Que às vezes no livro de fotografia, você deixa, infelizmente, as pessoas que são cegas ficam sem... Quem tem baixa visão até consegue visualizar, né? Mas quem é cego não consegue. E nessa exposição e no site, a gente tem a opção de você ter tudo. A apostila do curso que a gente realizou, ela também tem audiodescrição no site. Então, você amplia o acesso ainda mais. A acessibilidade, hoje em dia, ele é obrigação, né, de qualquer meio de comunicação ter essa preocupação realmente. E aí, no caso, lá na exposição, essa parte da audiodescrição, ela é feita como, assim, para quem... Tem um QR Code ao lado da imagem, né? Tem a sinalização para o QR Code. E quando você posiciona, tem os aplicativos de celular, que quando você posiciona, ele diz onde está o QR Code e você consegue ter acesso à imagem. Entendi. Foram vários celulares? Na realidade, eles tinham celulares, eles tinham que ter o celular para poder fazer aproveitou a imagem. Deles mesmo. A gente trabalhou com os celulares deles. Em alguns momentos, eles utilizaram nossos aparelhos também, né? Mas eles precisavam ter o aparelho celular para poder participar. Porque não tem como você cobrir uma área dessas com aparelho próprio. Né? Infelizmente, não há abertura para que isso aconteça. Então, a gente tenta adequar para o que é possível fazer. E a gente precisava que eles já tivessem um aparelho celular. Né? Então, às vezes não era meu, mas era da minha mãe, era da minha avó. E para aula eu podia utilizar aquele aparelho, né? Então, a gente usou com o material deles. Tá. E além desse projeto, já tem um aí em mente? A gente está tentando... Nunca é só um, né? O pessoal fala assim, poxa, Verusca, tu conseguiste patrocínio da Vale várias vezes, como foi que isso aconteceu? Todos os projetos que a gente teve patrocínio são projetos de captação via edital. Sim. Então, quando abre o edital, se pode inscrever 3 projetos, eu escrevo 3. Se são 10, eu mando 10. Sim. Se já abrir com 20, é capaz de eu mandar 20. Então, assim, a gente vai tentando. A gente tem aprovado pela Lei de Incentivo do Estado um projeto que é um sonho grande meu de realizar, que é um projeto que chama Uma Cidade, 10 Fotógrafos Sem Imagens. Que é escolher uma cidade, no caso o primeiro seria São Luís, que reunisse um coletivo de fotógrafos profissionais e amadores
para desenhar o que é a cidade de São Luís. Então são 10 fotógrafos, 10 imagens de cada um, e por isso uma cidade, 10 fotógrafos sem imagens, para fazer esse livro de São Luís com um coletivo. Sim. Né? Então, assim, é uma linha de captação. O segundo projeto é um projeto um pouco maior e ele expande um pouco. Esse a gente ainda não tem aprovação para realizar, eu ainda estou na fase de elaboração. E ele expande um pouco mais a questão da acessibilidade, porque aí eu já não quero mais audiodescrição. Eu já estou querendo que as fotos sejam táteis. Então, eu acho que essa, como tu disseste, a acessibilidade, ela é uma obrigatoriedade por lei, sim. Sim. Mas eu acho que ela tem que ser, além de tudo, uma atitude de cada um. Então, quando eu trabalhei com surdos, por que eu escolhi trabalhar com surdos? Me incomodava demais acompanhar jovens tão inteligentes que, por uma questão de comunicação, eles falam outro idioma, né? Eles não têm uma dificuldade cognitiva, não têm dificuldade de aprendizagem, não é isso. Eles falam outro idioma. E eles estarem excluídos do mercado de trabalho, né? Muitas vezes são direcionados para repositores de produto, né? Empacotador, porque a gente não está preparado para aquela diferença. Né? Então, isso me incomoda demais. De novo, a professora lá no meio da pessoa. E eu percebo, assim, que a gente precisa de ter realmente essa mudança de comportamento, um a um, para que a gente possa conseguir, como um coletivo, entender as diferenças de um e do outro, né? Hoje em dia, eu vi isso recentemente numa postagem da Disney. Você viu uma postagem que tinha uma criancinha que ela era surda e ela foi na Disney e de repente a Minnie abaixa e começa a conversar com ela com interpretação de Libras. E aí a imagem viralizou, né? Que é a história de você como empresa, né? Você como empresário, sempre ter algum funcionário que saiba se comunicar nessa língua, porque eles são clientes, são pessoas que consomem, que trabalham tudo, e a verdade é como você falou, ele é incompreendido porque nós não sabemos e não aprendemos a falar essa linguagem, né? Na minha família eu tenho vários primos, e meu primo é simplesmente professor de mestrado e doutorado. Ele já é casado, tudo, e ele dá aula para um curso superior e ele é surdo. Só que, obviamente, aí todos os alunos dele também são surdos. E aí, naquele mundo deles ali, ele é doutores, PhD, mestrado, tudo. Ele mora em Anápolis, ele não mora aqui em São Luís. Minha mãe nasceu em Anápolis. Ele mora lá. E aí, na verdade, a minha família é de lá. Não é Anápolis, é Anápolis. Anápolis. É Anápolis. Eles falam Anápolis. É Anápolis. Vamos para Anápolis? Mas é bem isso. É bem isso, até hoje. A gente vai para Anápolis comer uns piqui. Mas é assim até hoje. E aí, essa convivência que eu tive com eles, porque eu cheguei a morar lá um tempo, foi muito boa, assim. Eu aprendi muito, 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 muito com eles. Eu tenho tias que são surdos, primos e primas que são surdos. Eles já estão com famílias e tal. E, por coincidência, do destino, os filhos não são. Dos dois, inclusive. Eles falam até demais. Nossa. Mas são gente boa demais, assim. E eles, no caso, eles se tornaram intérprete dos pais. Isso é legal, porque desde os 5 anos de idade, que a gente comunicava com os filhos para eles passarem para os pais o que a gente estava querendo falar. E aí tinha aquela... Tipo, conversava com os pais com sinais e com a gente normal, assim. Olha, ele tá fazendo isso. E ele virava um intérprete no meio. Mas enfim. Pois olha, Verusca, muito obrigado. Imagina, por você ter vindo aqui hoje mostrar teu projeto. Então, para quem quer conhecer mais o trabalho da Verusca, na MEI tem esses livros. A exposição tá lá atualmente no São Luís Shopping. Eu não sei quando esse episódio vai no ar, mas a gente depois coloca o site para o pessoal ver o último projeto, né? E olha, depois você vai vir de novo trazendo outros temas, né? Eu acho que a parte técnica também é uma coisa que eu queria comentar contigo, mas não vai dar tempo, porque a gente já está com quase 1h30 de programa, de episódio.
Mas aí depois você vem comentar essa parte mais técnica da fotografia, que foi quando a gente citou essa questão e diferenças de qual é a diferença de fotografar comida para fotografar produto, quais são as técnicas legais, o norte que você pode dar para quem está aprendendo a fotografar, já que você é uma professora, né? Você gosta dessa didática. Eu acho que é um outro assunto que você pode trazer para cá, principalmente para o pessoal que está saindo agora das faculdades e olham a fotografia como um trabalho, né? Como algo que elas podem, assim, não só como trabalho, mas como paixão também. Tem muita gente que trabalha em outras áreas, mas são excelentes fotógrafos porque, enfim, é fotografia, né? Mas é mercado, e o mercado de imagem só cresce, né? Então... Só cresce, exatamente. E aí eu vou te convidar uma outra vez para vir. Se for o caso, a gente traz até alguns experimentos aqui, algumas fotografias. Fazer na prática para explicar para o pessoal como é que funciona um pouco. Beleza, aceita combinado. O desafio? Com certeza, com certeza. Muito bem, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Tá? Mais um Bate-Claquete com Verusca aqui, gente, até o próximo. Tá? Tchau.